Olá, meu nome é Arthur Zimmermann e eu vou apresentar o trabalho intitulado Proposição e Análise de Malha de Voo para eVTOLs na Grande Florianópolis e mesorregiões adjacentes. Esse é o trabalho de inscrição número 1000 desse 32º Cicusp. Meu orientador foi o professor Dr. Humberto Bettini. Falando um pouco sobre o contexto do trabalho, nós sabemos que hoje, na era da informação, enfrentamos desafios complexos no que tange à dinâmica e à mobilidade dentro dos centros urbanos. E para isso, para solucionar esse tipo de problema, nós necessitamos cada vez mais de sistemas de transporte que sejam inteligentes, eficientes, sustentáveis e integrados. Então eu trago uma pergunta aqui para você. De que lado você gostaria de estar nessa rodovia? Direita ou esquerda? Muitas pessoas escolheriam a direita nesse caso, por se tratar de uma via menos congestionada, mas a proposta do nosso trabalho é tentar responder outra pergunta. E se escolhêssemos o lado de cima, utilizando veículos VTOL, o que ocorreria? Então, os objetivos da nossa pesquisa são justamente nesse sentido: avaliar diferentes configurações de rede para eVTOLs na região da Grande Florianópolis e entender que tipo de ganhos são produzidos em relação ao uso do transporte terrestre. Encontrar funções objetivas que sejam coerentes para medir isso, produzir análise de sensibilidade em relação aos parâmetros do modelo, estabelecendo restrições tecnológicas que estejam ligadas e que façam sentido, e também escolhendo uma metodologia coerente com a natureza da proposta. Falando justamente um pouco sobre essa metodologia, nós revisitamos várias problemáticas da teoria dos grafos que são aplicadas à rede de transporte e selecionamos o problema da localização e seleção de hubs para abordar a nossa problemática. A partir disso, foram propostas duas redes distintas, uma visando a minimização das distâncias em uma configuração de hub único, que é a que vocês podem ver aqui na imagem, e uma segunda visando o propósito prático mercadológico, onde as ligações são criadas a partir do caso de uso de cada ponto pertencente à rede. E essas duas redes elas são limitadas por restrições tecnológicas, principalmente ligadas à velocidade e ao alcance dos veículos eVTOL. A partir disso, nós estabelecemos três funções objetivas que nos ajudam a mensurar os ganhos produzidos pelos eVTOLs em relação ao transporte terrestre. Uma associada à economia de distância, outra associada à economia de tempo e uma terceira associada a um custo do usuário. Por fim, é produzida uma base de dados que permite diferentes análises de resultado que são pertinentes para a proposta do trabalho. Eu vou citar alguns aqui, por exemplo. O ranqueamento de diferentes rotas das diferentes redes de acordo com as funções objetivo, a análise do desempenho médio das rotas para diferentes faixas de distância, a análise do desempenho médio das rotas para diferentes mesorregiões geográficas, a análise do desempenho médio das rotas para diferentes casos de uso e a análise de sensibilidade, como eu tinha comentado anteriormente. Nesse caso em específico, nós estudamos a sensibilidade do modelo a três parâmetros distintos: o nível de congestionamento das rotas terrestres, o tempo de processamento nos nós e o custo por quilômetro do eVTOL. Como contribuições do nosso projeto, nós entendemos que a principal contribuição foi a validação da viabilidade da implementação de sistemas de transporte eVTOL no estado de Santa Catarina. Concluímos que a região realmente possui mercado e que pode se beneficiar desse tipo de veículo. Como contribuições mais específicas, também temos a determinação das ordens de grandeza para ganhos do eVTOL em relação ao transporte terrestre, em diferentes cenários, a obtenção de um primeiro entendimento de fatores de risco operacional para os envolvidos com o desenvolvimento dessa tecnologia, o estabelecimento de uma metodologia que é eficaz para explorar diferentes configurações de rede e procurar otimizações, o desenho de um primeiro grupo de rotas que se destacam na região e a determinação de lacunas do estudo, visando futuramente tornar o modelo desenvolvido mais sólido e abrangente, como, por exemplo, incluindo variáveis de demanda, explorando diferentes configurações de veículo e missão e modelando os custos de maneira mais detalhada. É isso, muito obrigado pela sua atenção. Aqui tem nossas informações de contato, caso queiram tirar dúvidas, e também convido para que venham para a apresentação completa, onde vamos passar por mais detalhes dos resultados. Muito obrigado.